Alguma vez você já teve a sensação de que está sendo vigiado, não pelos olhos comuns, mas por algo mais profundo e abrangente? Já se questionou sobre a razão pela qual determinados momentos da sua jornada parecem ter sido meticulosamente planejados por uma inteligência superior, manifestando-se com uma precisão que beira o cirúrgico, como se fossem testes disfarçados sob a máscara do caos? E se tudo aquilo que você rotula como crise for, na realidade, uma indagação silenciosa que emana do próprio universo? Será que você está realmente preparado para sustentar aquilo que tanto almeja? Carl Jung já escreveu: a vida que não é vivida plenamente é uma enfermidade da qual se pode sucumbir. E talvez essa seja precisamente a doença que aflige muitos de nós, uma existência adormecida, repleta de anseios que jamais ousamos concretizar, de parcelas inteiras de nossa essência que subjugamos com o intuito de preservar as aparências. Você sente isso, não é verdade? Aquela inquietude peculiar que surge mesmo quando a superfície da vida se mostra tranquila. Aquela percepção de que algo monumental está prestes a acontecer, embora você ainda se sinta aprisionado em um corpo que receia dar o salto. Essa intranquilidade não é um mero capricho seu. Ela representa o chamado da própria realidade para que você se reconstrua. Este vídeo não se apresenta como um manual de autoajuda convencional, mas sim como um espelho implacável. Trata-se de um mergulho profundo e despido em questões que você tem evitado ao longo de toda a sua existência. Afinal, todos nós ansiamos por transformações na realidade que nos cerca, mas poucos demonstram a coragem necessária para promover a mudança em si mesmos. Hoje, embarcaremos juntos nessa jornada através dessa fronteira invisível. Você irá desvendar os métodos pelos quais o universo avalia a sua coerência, não por meio de palavras, mas através do silêncio. Irá compreender como ele desmantela a sua zona de conforto, não por vingança, mas por um profundo amor. E como, sobre as ruínas da sua antiga versão, ele planta as sementes daquilo que você está destinado a ser. No entanto, desde já, alerto que essa jornada não será fácil. Ela tem seu início no instante em que você cessa de implorar por sinais e começa a agir como se já os tivesse recebido em sua totalidade. E quando esse momento chegar, você não mais implorará por transformações. Você se tornará a própria mudança e o universo não terá outra alternativa senão responder. Preparado? Você desperta em um determinado dia e percebe que algo está errado, não no mundo exterior, mas em seu interior. Os objetos permanecem em seus devidos lugares, o teto ainda protege a sua casa. Os compromissos agendados seguem confirmados, as redes sociais continuam a exibir sorrisos, mas uma fissura quase imperceptível surge em seu olhar. Uma ligeira desconexão entre o que você demonstra e o que verdadeiramente sente. Este é o princípio do fim, mas não o fim que destrói, e sim aquele que revela. Talvez você tenha perdido alguém importante. Talvez tenha perdido a si mesmo. Talvez tenha apenas perdido o entusiasmo ao despertar. O universo possui essa maneira peculiar de transformar tudo. Ele não inicia com milagres, mas com colapsos. Antes de nos conceder aquilo que tanto almejamos, ele busca conhecer a nossa verdadeira essência, quando tudo desmorona ao nosso redor. Carl Jung escreveu certa vez: apenas aquele que for capaz de enfrentar o inferno de seus próprios demônios poderá alcançar o céu de sua própria alma. E é nesse instante de ruína silenciosa, quando até mesmo respirar se assemelha a um esforço filosófico, que os demônios se acomodam ao nosso lado, não com o intuito de nos assombrar, mas sim para nos interrogar. Eles questionam: você está preparado para renunciar a tudo aquilo que construiu unicamente para obter aceitação? Veja bem, não é que o universo deseje infligir dor a você,
Mas ele compreende que a transformação desprovida de perdas se resume a uma mera ornamentação existencial. E assim, ele começa a remover, com dedos invisíveis, tudo aquilo que não é verdadeiramente essencial. A amizade que servia como muleta, o emprego que aprisionava, o relacionamento que atuava como anestésico. E você, oscilando entre o desespero e a lucidez, erroneamente acredita estar sendo punido. Mas e se a realidade for precisamente o oposto? E se esse colapso for, na verdade, uma forma secreta de proteção, uma reconfiguração do seu espaço interior, para, na ânsia de que algo superior possa ocupar seu espaço, grande parte das pessoas almeja transformações. Contudo, poucos se mostram dispostos a abdicar para que essas mudanças se concretizem. Sim, abdicar, não de forma física, mas renunciar às suas convicções enraizadas, aos seus vícios emocionais, aos seus padrões de sobrevivência. Afinal, existe uma disparidade imensa entre desejar a mudança e estar realmente pronto para se reinventar. Imagine a vida como uma moradia. Você a habita por anos, familiarizado com cada aposento, cada infiltração, cada rachadura no revestimento. No entanto, um dia, uma parte de você anseia por uma perspectiva diferente, algo que você não consegue definir, mas que sabe que não se encontra mais ali. O problema é que não se pode edificar um novo lar, persistindo em ocultar os vestígios do antigo sob o tapete. A metamorfose se inicia quando você reconhece que o passado já não serve mais, mesmo que o futuro ainda não tenha forma definida. É um salto no desconhecido, uma jornada entre a segurança e o vazio. E é nesse ponto que muitos hesitam em prosseguir. Um aspecto cruel desse processo reside no fato de que o universo não anuncia seu início, ele simplesmente desorganiza. Mas, ao observar com maior atenção, perceberá que o caos é um convite não para resistir, mas para ceder. Ceder o ego, ceder o controle, ceder a uma versão de si mesmo exausta de simular. E então, algo simultaneamente mágico e implacável começa a se desenrolar. Você cessa a resistência e, ao fazê-lo, algo em seu interior inicia uma reconfiguração. Não se trata de um milagre, mas de uma biografia sendo reescrita em sua essência. Talvez você se encontre nesse momento, com o exterior sereno, mas o interior em ruínas, incerto se está sendo esquecido ou gestado, se está desmoronando ou renascendo. E eu lhe afirmo com a experiência de quem já trilhou esse caminho, você está em transição. É como se estivesse no ventre de sua própria alma, um lugar obscuro, solitário, sem direção, mas intensamente vivo. A realidade não se transforma por mero desejo. Ela se modifica quando você se torna alguém que não consegue mais compactuar com o antigo paradigma. E isso presadoa. Se inicia dessa forma, com o mundo desmoronando gradualmente, para que você finalmente possa florescer em sua totalidade. Já notou como, nos momentos cruciais da vida, uma voz o ego é um mestre na arte do disfarce. Ele se traveste de lógica, de autoproteção, até mesmo de autoestima. No entanto, em sua essência, ele é um guardião obsessivo da zona de conforto, aquele lugar onde você não evolui, mas também não sofre. E por isso, você permanece estagnado, preso, saciado com migalhas emocionais, temendo a privação que advirá ao abandonar o banquete ilusório. Jung asseverava: o ego é um sistema complexo de identidade, outrora essencial para a sobrevivência, mas que, em determinado momento, se torna o principal obstáculo à individuação, ou seja, aquilo que um dia lhe protegeu, agora o aprisiona, como um escudo que, de tão pesado, se converteu em cárcere. Observe, o ego não é seu inimigo inerente. Ele é um mecanismo, um código de defesa que você construiu quando o mundo se apresentava excessivamente vasto,
os traumas excessivamente profundos e o amor excessivamente condicional. Contudo, o tempo transcorreu e você amadureceu, mas o ego ainda opera em estado de alerta máximo. E sempre que algo inédito se aproxima, um amor verdadeiro, uma oportunidade, uma nova versão de si mesmo, ele ergue as barreiras, não por malevolência, mas porque ele desconhece sua identidade sem o medo. Aquele que te moldou. Essa é a constatação mais amarga. Perceber que a barreira não está no mundo exterior, mas em um autossabotador que veste sua própria pele. A vontade de mudar existe, mas ele cochicha. Aguarde mais um pouco, você ainda não está preparado. E sem que perceba, você se vê preso por anos em um limbo psicológico, onde tudo é apenas um esboço e nada se concretiza em vida real. E o mais traiçoeiro de tudo, o ego não teme o fracasso, mas sim a transformação. A mudança implica em deixar para trás a narrativa que você criou para justificar suas escolhas, seus medos e suas dores. E ninguém quer admitir que dedicou anos defendendo uma ilusão. O ego, então, elabora táticas, induz a procrastinação, gera dependência na busca por aprovação externa, mantém a mente ocupada com aparências, planos e metas, tudo para evitar o silêncio. Pois no silêncio a alma se manifesta, e quando isso acontece, o ego estremece. No entanto, existe uma saída, e ela começa com um ato tão simples quanto radical: a renúncia. Renunciar à necessidade de estar sempre certo, renunciar à máscara de invulnerabilidade, renunciar ao controle sobre a percepção alheia. O ego almeja aplausos, enquanto a alma busca coerência. E enquanto você viver para agradar, para se proteger, para exercer controle, estará apenas sobrevivendo, não vivendo plenamente. Existe uma verdade que poucos têm a coragem de encarar. A transformação exige um tipo de luto. É preciso sepultar aquela versão de si mesmo que dominava a arte da sobrevivência, aquela que era forte, mas constantemente exausta, aquela que sorria em público, mas sofria em solidão à noite. Esse luto é essencial, pois, como afirmava Jung, o encontro com o self requer o confronto com a sombra. Em outras palavras, você terá que encarar todos os aspectos que o ego se esforçou para esconder. Sentirá medo, desejará retornar ao conforto, racionalizará cada passo. Mas se tiver a bravura de prosseguir, algo mágico acontece. O ego perde sua força, não por ser aniquilado, mas porque você cessa de alimentá-lo com falsidades. E então surge o vazio, mas não aquele que aterroriza. É um vazio fértil, o silêncio que se segue à tempestade, o espaço limpo onde algo novo pode finalmente florescer. E nesse momento você compreende. O ego sempre quis protegê-lo da dor, mas ao fazê-lo, o impediu de experimentar a verdade. Agora, a escolha é sua: continuar fingindo que está no controle ou abandonar a armadura e descobrir que, no fundo, você nunca precisou dela. O universo não julga pela aparência, mas sim pela sua essência. E enquanto sua energia estiver aprisionada ao ego, ele saberá que você ainda não está pronto para abraçar a vida que diz desejar. A dor se manifesta, mas não na linguagem que você aprendeu a decifrar. Ela não grita, mas sussurra através de sintomas ignorados, silêncios apressados e repetições que você justifica como meras coincidências. Mas não são. Nunca são. A dor é uma mensagem escrita à mão pela sua alma, uma mensagem que você hesita em abrir, pois já intui que, ao lê-la, não será mais o mesmo. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E o destino, muitas vezes, não é um caminho glorioso traçado por uma força mística, mas sim uma sucessão de alertas ignorados, sinais mal interpretados e dores que você se recusou a decifrar, até que se tornem insuportáveis. Mas aqui está o segredo que poucos aceitam.
A dor não é uma punição, mas sim uma forma de comunicação. É a maneira que a vida encontrou para dialogar com a parte mais relutante de você. Pense na última. Recorde-se de uma situação em que algo lhe causou um sofrimento profundo. Não me refiro àquela dor superficial passageira que um afago ou um mimo conseguem amenizar. Falo daquelas mágoas que escancaram um vazio no âmago do ser, que o levam a questionar a sua própria essência. Consegue evocar essa memória? Exato. Não se tratava apenas de uma fatalidade, mas sim de um reflexo. A dor invariavelmente aponta para uma falha de percepção, um local onde você ainda se mantém oculto. Ela não surge com o propósito de aniquilar, mas sim de revelar. Contudo, observe que a maioria de nós foi ensinada a evitar a dor. Vivemos anestesiados, fugindo de desconfortos, como se estes representassem ameaças à nossa existência. Mas e se o desconforto for justamente o primeiro sinal de que algo dentro de você está se manifestando? É fácil almejar a tranquilidade. O difícil é aceitar que, frequentemente, a paz só se manifesta após a tempestade, após confrontar os temores que você permitiu florescerem em silêncio, após cessar a prática de rotular comportamentos autodestrutivos como traços de personalidade. A dor é a linguagem que o universo utiliza quando você se nega a ouvir a sua intuição. Ela se manifesta através daquele relacionamento fadado ao mesmo desfecho, daquele emprego que o consome, mas do qual você não se desliga, daquela ansiedade persistente para a qual ninguém encontra explicação. E o que todos esses elementos têm em comum? Você mesmo. A dor o direciona, o expõe, o força a constatar que, possivelmente, aquilo que mais o aflige é justamente o que você se recusa a abandonar. E aqui adentramos uma das revelações mais impactantes do processo. A dor não reside apenas no que o fere, mas também naquilo que você insiste em preservar. Ela reside na obstinação em querer compreender e antecipar tudo antes de agir, na obsessão por controle mascarada de responsabilidade, na recusa em perdoar, não por benevolência, mas por soberba. Você pode até tentar se refugiar na racionalidade, argumentar que a vida é assim mesmo, que tudo é efêmero, mas a dor sabe disso e retorna incessantemente, até que você a encare como quem observa um mestre nos olhos e questione: o que você pretende me ensinar? Nesse instante, algo começa a se transformar e você abandona a resistência à dor e inicia um diálogo com ela. E ela responde, não através de palavras, mas por meio de insights, de epifanias sutis, em meio a uma crise, daquela frase que o impacta em um livro esquecido, daquele pranto súbito em plena noite. E então você compreende. A dor não o destruiu. Ela o desconstruiu para que você pudesse se reconstruir de forma mais autêntica, mais completo, mais você. Jung afirmou que a alma sofre até aprender a escutar. Portanto, talvez não se trate de erradicar a dor de imediato, mas sim de ouvi-la atentamente, pois ela somente se manifesta de forma intensa quando você persiste em ignorar o sussurro. A dor é o portal. Você o atravessa ou continua a girar em círculos. E do outro lado, não há promessa de felicidade, mas algo ainda mais valioso: a verdade. Existe uma faceta de você que você jamais revela, nem aos outros, nem a si próprio. Ela reside por trás dos sorrisos automáticos, dos discursos ensaiados, das certezas que você repete como quem tenta se autoconvencer. É a sua sombra e ela anseia por ser reconhecida. Carl Jung nos legou uma advertência sombria. Até que você se torne consciente do inconsciente, ele direcionará a sua vida e você o chamará de destino. Essa frase é uma sentença. Ela explicita que, enquanto você não tiver a coragem de encarar o que oculta, seus vícios emocionais, sua necessidade de controle, sua vaidade ferida, permanecerá preso a ciclos
que você simula não compreender. A sombra não representa o lado nefasto de. Sua sombra é a porção de você que foi suprimida. Representa tudo o que você silenciou para obter aceitação, cada palavra engolida para evitar rejeição e tudo o que aprendeu a esconder porque o mundo rotulou como inadequado, seja fraco, excessivamente intenso ou simplesmente feio. Com o passar do tempo, você mesmo passou a acreditar nisso, criando uma fachada, uma máscara socialmente aceitável, controlada e refinada, investindo nela e cultivando-a como um jardim artificial, enquanto a densa floresta da sua verdade interior definhava. No entanto, inevitavelmente, chega um momento em que o peso dessa máscara se torna insuportável. Você já sentiu isso, não é? Uma estranha sensação de não se encaixar mais em si mesmo, como se cada sorriso exigisse um esforço imenso e cada elogio perdesse o sentido. Isso ocorre porque sua sombra anseia por espaço, deseja ser ouvida e busca existir plenamente. O problema é que ninguém nunca te ensinou como lidar com ela. Você aprendeu a simular felicidade, transformar a dor em piada e se distrair com objetivos, telas e narrativas, tudo para evitar confrontar o que te espera na escuridão. Lá residem o medo do abandono, a raiva em relação aos pais, o desprezo por si mesmo, o ciúme inconfessável, o desejo por poder e a vergonha ancestral. E aqui reside o desafio maior. Confrontar a sombra não é um processo agradável, não gera curtidas nas redes sociais e não se transforma em mensagens motivacionais. É um mergulho em algo sujo, desconfortável e solitário, mas também profundamente libertador. Gradualmente, você percebe que a sombra não está lá para te destruir, mas sim para te reconectar com quem você realmente é, além das máscaras. Com brutal honestidade, ela sussurra: você é muito mais do que tem se esforçado para aparentar. A sombra não busca os holofotes. Ela anseia por integração. E o que significa integrar? Significa permitir que todas as partes de você coexistam, parar de fingir que é feito apenas de luz e aceitar que às vezes você deseja o mal, almeja o controle, sente inveja e julga os outros. Tudo isso faz parte da sua humanidade. E quando você para de lutar contra essa realidade, algo notável acontece. Você se torna perigoso no melhor sentido da palavra, pois se torna imprevisível e impossível de manipular. Você deixa de viver em busca da aprovação alheia e passa a viver alinhado com a sua verdade, mesmo que ela assuste os outros. Jung dizia que a iluminação não se alcança fantasiando sobre figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Isso é uma revolução, não um ritual esotérico, mas sim um ato cotidiano de honestidade brutal. É admitir que você não sabe quem realmente é e ter a coragem de descobrir sem manuais, sem máscaras e sem pressa. A sombra serve como uma ponte entre a vida que você tem vivido e a vida que você tem potencial para viver. Atravessá-la significa escolher não reagir mais à vida com base em antigas feridas, mas sim respondê-la com uma nova consciência. A verdadeira transformação começa quando você para de fugir da escuridão que reside dentro de você e finalmente compreende que é ali que reside a sua liberdade. Chega um ponto em que a mudança não é mais uma escolha estética. Não se trata de otimizar sua rotina, aprimorar seus hábitos ou repetir mantras em frente ao espelho. Trata-se de se tornar irreconhecível até para si mesmo, de atravessar o espelho das versões anteriores e encarar, em sua nudez, a essência que sempre esteve ali, aguardando sua coragem. A maioria das pessoas almeja a transformação, mas não compreende seu verdadeiro preço. Elas imaginam que mudar é como trocar de roupa, mas a mudança real se assemelha mais a arrancar a própria pele. É um processo visceral e radical. É você decidindo deixar morrer não apenas o que te causa dor, mas também o que já te trouxe conforto. Carl Jung observou:
Aquilo a que você mantenha a firmeza, seja persistente, pois aquilo que você acolhe passa por transformação. E essa aceitação não é sinônimo de conformismo, mas sim de uma entrega proativa. Significa cessar a resistência à realidade e sintonizar-se com a frequência da verdade. A verdade possui uma frequência própria, e o universo não se atenta às suas palavras, mas responde à sua vibração. Você pode expressar o desejo por amor, paz e propósito, mas se suas ações, seus silêncios e seus pensamentos ainda refletirem medo, controle e auto-engano, será isso que a realidade lhe devolverá. Uma nova realidade não é construída por meio de meros desejos. Ela se manifesta através da coerência. Não é necessário proclamar seus anseios ao universo, mas sim tornar-se alguém que não concebe a vida sem eles. Este é o ponto crucial. O mundo renovado tem sua origem no interior. Não se conquista uma nova realidade, incorpora-se uma nova identidade. E essa transformação ocorre quando você opta, em sua essência, por não repetir os mesmos comportamentos automáticos. Ao se deparar com os mesmos ciclos viciosos, sua reação é inédita, guiada não pelo impulso, mas pela presença consciente. Essa é uma revolução silenciosa, consistente e imperceptível aos olhos alheios, mas profundamente transformadora para as estruturas internas que sustentavam sua ilusão. Então, um dia você se dá conta de que não se reconhece mais. Seu riso é diferente, sua maneira de caminhar também. As pessoas com quem você antes tolerava conviver já não se encaixam mais em sua vida, não por arrogância, mas por incompatibilidade vibracional. Você deixa de ser quem precisava aparentar ser e finalmente se torna alguém que pode existir sem precisar se justificar. Nesse momento, algo extraordinário acontece. Você para de perseguir seus objetivos e começa a atraí-los não por um passe de mágica, mas porque agora você irradia aquilo que antes apenas idealizava. A realidade não se altera por um mero capricho. Ela se transforma porque você se transformou. E quando isso acontece, tudo ao seu redor se reorganiza. Relacionamentos chegam ao fim naturalmente. Portas que pareciam trancadas se abrem com facilidade e coincidências se revelam como respostas. No entanto, observe, isso só ocorre quando você para de barganhar com a sua verdade, quando você se torna inegociável, quando, mesmo diante da incerteza, da solidão e do silêncio, você se mantém coerente. E não porque busca provar algo, mas porque simplesmente não consegue mais ser diferente. Sua vibração agora é outra e o universo, que sempre agiu como um espelho, responde: eis o nascimento de uma nova realidade. Não um acontecimento externo, mas uma consequência inevitável de uma nova frequência interna. Tornar-se irreconhecível, no fim das contas, não significa apagar o passado, mas sim não se permitir ser definido por ele. É honrar o que foi vivido sem jamais se encaixar naquilo que já não serve mais. E quando isso acontece, não há como voltar atrás. Você não vive mais para satisfazer os outros, mas para vibrar, para criar, para existir em estado de autenticidade. E então, finalmente, tudo se transforma, porque a transformação começou em você. Você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre sua jornada. Talvez não saiba exatamente o porquê, mas algo em seu interior decidiu persistir, mesmo quando uma parte de si desejava desistir. E essa é a parte que está pronta. Pronta não no sentido de estar completamente resolvida, mas no sentido mais belo da palavra, disposta a encarar a verdade. Carl Jung escreveu: sua visão se tornará clara somente quando você puder olhar para dentro de seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E o que você vivenciou até agora foi isso, um despertar, não mágico nem definitivo, mas um estalo, como uma fissura silenciosa na casca de sua antiga identidade.
A essência da sua existência reside em quem você é e qual o rumo que sua vida está tomando. Desenvolvi algo que transcende a mera obra literária. Trata-se da elaboração de um mapa para a alma, um compêndio que integra ciência, filosofia e raciocínio crítico com o propósito de auxiliar na superação de padrões mentais limitantes, no questionamento da sua identidade e na reconstrução do seu ser desde as raízes. Este não é um livro digital repleto de frases inspiradoras. É um guia destinado àqueles que não suportam mais viver no automático. Se você sente que algo em seu interior clama por mudança, evolução e clareza, então este é o momento propício. Acesse agora mesmo o Manual da Autotransformação através do comentário fixado. Não o leia por mera curiosidade, mas sim porque a sua vida depende disso. E caso decida embarcar nessa jornada, saiba que você não será a mesma pessoa ao final do percurso. Talvez você tenha iniciado essa jornada em busca de respostas e, paradoxalmente, se depare com ainda mais perguntas, pois as respostas verdadeiras não surgem para acalmá-lo, mas sim para instigá-lo. Permito-me agora apresentar uma última provocação. Você está disposto a agir como se já fosse a sua nova versão, mesmo sem garantias, sem aplausos e sem um terreno totalmente firme sob seus pés? O universo não recompensa aqueles que apenas desejam, mas sim aqueles que se tornam indispensáveis. E aqui, se me permite, gostaria de compartilhar uma breve experiência pessoal. Há alguns anos, também me encontrei em meio ao caos. Aparentemente, tudo estava bem por fora, mas por dentro pairava um silêncio angustiante, uma dor que eu não conseguia identificar. Foi em uma dessas madrugadas, atravessadas com os olhos fixos na escuridão, que comecei a escrever em um caderno antigo. Talvez eu precise perder tudo o que me protege para finalmente encontrar o que reside em mim. E foi assim que comecei a viver verdadeiramente. Este espaço que construímos aqui, entre palavras, pausas e verdades, é a extensão viva daquela madrugada. É um refúgio para aqueles que se cansaram de fingir sanidade e que buscam não mais entretenimento, mas sim profundidade. Se você sentiu essa conexão, então ela foi estabelecida. Agora, antes de partir, peço-lhe um favor. Deixe um comentário com a seguinte frase: estou disposto a desaparecer para renascer verdadeiro, não por mim, mas por você mesmo, como um pacto silencioso, como uma âncora para este novo começo. E compartilhe comigo o que mais o tocou neste vídeo, qual foi a frase que o fez parar, respirar mais fundo e talvez até chorar em silêncio. Se este conteúdo o impactou, inscreva-se no canal, não para seguir alguém, mas para continuar seguindo a si mesmo através dos espelhos que criamos aqui. Curta o vídeo, não por mera formalidade, mas porque isso ajuda esse tipo de reflexão a alcançar aqueles que estão na escuridão, necessitando desse mesmo sussurro. E agora 2 vídeos estão surgindo na tela, mas atenção, eles não são sobre filosofia, mas sim sobre você, ou melhor, sobre partes suas que você ainda não teve a coragem de encarar. Clique e descubra até a próxima travessia. E lembre-se, você não está sendo punido, mas sim esculpido. O universo não se esqueceu de você. Ele está apenas esperando que você se lembre de quem você é. Um abraço do seu amigo Entre Mundos e Mentes. Até o próximo vídeo.